o nosso ministério e nos faça crescer em piedade. Sim, Deus, nós queremos orar também pela saúde dos nossos irmãos que estão enfermos. Senhor, segundo a tua graça, possa também ir ao seu encontro e restaurar-lhes a saúde. Assim, Pai, nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, gente, nós vamos estudar hoje. Eu vou fechar aqui minha câmera, gente, só por causa da imagem estar ruim. Então, só vou fechar só porque a imagem está ruim. Estou praticamente no escuro aqui. Tem uma luz do poste aqui na minha cara, mas não está surtindo muito efeito, não. Espera aí. Ok, nós vamos trabalhar hoje o tema da profecia messiânica, tema ligado a o Cordeiro Pascal. Então, nós vamos trabalhar o Cordeiro Pascal e o tema... Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da... Poxa, cadê minha mãe, Zé? Será que a mãe tá conversando ainda, pai? O tema da nossa aula de hoje vai ser Profecia Messiânica no Pentateuco, né? O livro é o livro de Êxodo. Nós já analisamos já o livro de Gênesis, 2 aulas no livro de Gênesis, uma aula no livro de Êxodo, e a mensagem profética messiânica em Êxodo, capítulo 12, versículo 46. Eu gostaria que quem tiver uma Bíblia aí perto, por favor, faça a leitura desse texto. Êxodo 12, 46. Alguém está com a Bíblia aí? Eu vou abrir aqui, pastor. Pode ler. Êxodo 12, 46, né? Isso, 12, 46. Ok. A palavra do Senhor diz: esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Não é isso aí não, Willy. É 12, 46. Numa casa Perdão, se pastor. comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Muito bem. Perdão, Então, a pastor. nossa... 42. Ok? Então, a nossa aula vai basear-se nesse texto, dentro de um texto proto-evangelho, né? Ou da questão tipológica. Espera aí, a chave chegou aqui, a gente já vai entrar. A chave entrou aqui, a chave chegou aqui, espera aí. Júlia, pega aqui essa bolsa. Júlia, o computador dessa extensão amarrado na extensão. O computador desceu na extensão. Bora, Lucas, abre. Pronto, gente, eu cheguei aqui, já entrei dentro de casa. Vou ligar aqui a luz. Estava na rua, agora chegando em casa. Deixa eu colocar aqui, irmãos. Muito bem. Nesse estudo, nós vamos procurar compreender uma citação do Novo Testamento feita em uma das passagens mais interessantes do texto de Êxodo, que é Êxodo 12, né? A passagem de Êxodo 12 é uma passagem bastante interessante, que é a passagem da celebração da Páscoa. É uma das instituições do Antigo Testamento e de capital importância para o povo de Deus no Antigo Testamento. E para nossos propósitos, a passagem de Êxodo 12, 46 assume importância fundamental quando este relato é paralelamente interpretado de forma profética no Novo Testamento pelo evangelista João. Então, nós vamos olhar a mensagem profética messiânica
no tema desenvolvido por João, no capítulo 19, versículo 36. Jacobeu, por exemplo, faz uma leitura tipológica dessa passagem, indicando que o Novo Testamento faz uma intensificação do seu sentido em João 19, 36. Vamos ler o texto de João 19, 36. Quem achar, por favor, leia. Porque isto aconteceu para que aconteceu, pura, e diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Muito bem. Então, você percebe que o texto de João, ele faz menção ao texto de Êxodo. Em uma outra obra, o próprio Bill, ele expressa a surpresa com a declaração de João, pois o mesmo diz: o problema é que a profecia, o problema é que Êxodo 12:46 é uma descrição histórica de um mandamento dado aos israelitas, não uma profecia sobre o Messias. Então, a primeira questão agora que Bill levanta na discussão sobre esse texto é que ele olha o texto e diz assim: esse texto ele é um texto histórico, é uma narrativa histórica, é uma descrição histórica de um evento específico, de um mandamento dado aos israelitas no Antigo Testamento, e não é, em nenhum momento no texto, uma indicação profética sobre o Messias. É inegável que essa passagem possui uma instrução preciosa sobre a mensagem messiânica a respeito do sacrifício libertador do Senhor Jesus Cristo. O ponto interessante nessa passagem é porque o osso não deveria ser quebrado. Qual é a questão? Por que o osso não deveria ser quebrado? Alguns sugerem que possa referir-se a um símbolo da unidade da aliança. Então, pode ser o símbolo da unidade da aliança. Então, a ideia é: há uma aliança pactual entre Deus e o povo de Israel naquele momento pascal, em que a unidade da aliança não pode ser fragmentada através da figura do cordeiro. Outros tomam como sendo uma instrução que, mesmo depois de imolado o cordeiro, não deveria ter algum defeito. Lembra lá que o cordeiro, para ser apresentado, ele deveria ser sem defeito. John Salhamer, na sua obra O Pentateuco como Narrativa, ele vai analisar a questão da Páscoa e ele estrutura a narrativa de Êxodo 12 em mandamentos e em proibições. Ele inclui esta passagem numa categoria chamada proibição. Ele diz que nas proibições, Deus proíbe determinados fatores em relação ao como comer o cordeiro já imolado e já assado, a maneira como comê-lo também implicava numa proibição e numa ordenança proibitiva. Isso é claro devido ao tom proibitivo da revelação de Deus na instituição pascal. Então, eu olho para o símbolo ou o evento pascal, tendo esse ponto de vista, olhando para essa ideia. É um símbolo da unidade da aliança, é um símbolo da obra redentiva de Deus, e é uma proibição divina do ponto de vista do que deveria ser ou não feito no momento da celebração pascal. Outros eruditos que seguem a hipótese documentária chegam a afirmar que as instituições culticas nas quais a fonte sacerdotal tem empregado esforço para encontrar ancoradouro na história não são tão numerosas assim, dentre as quais tem-se a Páscoa, Êxodo 12. Isso indica que não importe a postura que se adote quanto à unidade do texto sagrado. O ponto fundamental, certamente, é que existe uma instituição pascal que oferece algo a respeito da revelação redentiva ao povo do pacto. Este é o fato que, mesmo aqueles que defendem a fragmentação textual do Pentateuco, reconhecem que a fonte sacerdotal é uma obra histórica. Conquanto não acreditamos na fragmentação do Pentateuco, tese já desacreditada na academia contemporânea, antes de tudo acreditamos na unidade do Pentateuco como revelação divina. Duas coisas eu quero falar sobre isto. Primeiro, a primeira citação que eu faço a citação relacionada ao que diz Von Rad, né?
Conrad diz que o texto do Pentateuco é apenas um texto meramente histórico, conquanto tem elementos históricos que se concatenem, né, no caso do Pentateuco, lá em relação ao texto em apreço, que é o texto de Êxodo 12, ele diz que é uma série de fragmentos de fontes construídas para dar algum sentido à história do evento redentivo lá de Êxodo. E ele diz que a fonte sacerdotal é predominante na passagem, sendo essa fonte sacerdotal a fonte histórica, por assim dizer. Lembre-se que quem estudou introdução ao Antigo Testamento vai lembrar que vocês estudaram que no tempo passado, no século XIX, surgiu um ataque ao Antigo Testamento pela alta crítica do Antigo Testamento, e essa alta crítica desenvolveu a chamada, a hipótese de Julius Wallhausen, né? O Wallhausen, ele vai colocar para nós a fonte JPDIE, né? Que é o javista, o sacerdotal, o deuteronomista e o eloísta. Essas fontes são fontes guiadas por escolas que predominam o nome de Deus ou o culto, né? Como no caso deuteronomista ou o caso do sacerdotal, que é um texto mais litúrgico. Então, ele entende que Êxodo 12, ele é um texto litúrgico, então ele é uma fonte sacerdotal, e ele é histórico, ele tenta arrogar para si elementos históricos para aquele evento do anjo que passa para matar os primogênitos, né? A segunda informação que eu coloco aqui é que, ainda que nós não acreditamos na fragmentação do Pentateuco, a informação que Von Rad coloca de que o texto ele é histórico, ele é fundamental para o alicerce da fé. Por quê? Porque a fé ela é baseada em elementos históricos. A gente sabe disso, não é historicismo, porque historicismo vai transformar apenas a fé em história, mas a história ela é o fundamento da nossa crença. Jesus e os apóstolos eram isso, inclusive Paulo, quando vai falar sobre a ressurreição, vai dizer que se você diz que a ressurreição não aconteceu, é vã a vossa fé e vã a vossa pregação. Alguém levantou a mão, pode falar. Ô, pastor, é justamente isso, né, que vai tornar a escritura singular. Sim. Porque enquanto relato histórico, ao mesmo tempo ela é revelação. Sim. Então, é justamente isso que a escola documentária, né, a peça documentária não entende, ou melhor, rejeita, né? A hipótese documentária ela acaba rejeitando o texto do Pentateuco, e do Pentateuco como um todo, como um texto revelacional. Eles tomam apenas como um texto confessional. Né? Eles separam evento histórico de fé. Eles fazem essa separação terrível, né? Que no Novo Testamento isso vai ficar mais encorpado, por assim dizer, com a perspectiva butiniana, né? Quando vai trabalhar a ideia de o Cristo histórico e o Cristo da fé, né? O Jesus histórico e o Cristo da fé. Então, é exatamente isso. A diferença entre o que nós cremos e o que essa escola acreditou é exatamente essa. O evento histórico, ele é também revelacional para nós, para eles não. Ok? A segunda informação que eu falei é sobre esse tópico que eu coloco aí, né? Conquanto eu não acredito na fragmentação, lembrando que essa tese já é desacreditada na academia contemporânea, hoje não se discute nem isso mais na academia, eu só trago para a informação de vocês de que houve essa discussão, já foi superada, graças a Deus. Antes de tudo, acreditamos na unidade do Pentateuco como revelação divina. E aqui eu cito o John Sayhammer. O Pentateuco como narrativa, ele tem um capítulo chamado Interpretando o Pentateuco, que é a introdução do livro, na verdade. E essa introdução, ele coloca lá a unidade do Pentateuco, ou seja, ele diz que o Pentateuco ele é um livro só. É como se eu olhasse para os 5 livros de Moisés e cada livro fosse um capítulo. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Nesse processo todo aí, que você tem dos 5 livros de Moisés, você vai ter a unidade desse texto. Então, nós falamos sempre da unidade textual. Ok? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Alguma colocação? Não, pastor.
Posso seguir, né? Peraí, deixa eu só... Deixa eu voltar aqui, tá? Muito bem. Chegamos aqui agora, o Cordeiro Pascal e o Cordeiro de Deus, né? Vamos lá. Muito bem. A pergunta que permeia a mente do estudioso bíblico é o seguinte: o que liga um Cordeiro Pascal do Antigo Testamento a Jesus Cristo crucificado no Novo Testamento? Essa é uma daquelas perguntas que colocam toda a nossa mente para passar a respeito, né? Desculpem, ali é pensar, tá? Para pensar a respeito da progressividade da revelação de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento e perpassa para o Novo Testamento. Os textos envolvidos. Vamos lá, o texto que nós lemos, Êxodo 12, 46 e João 19, 36. O cordeiro há de ser comido numa só casa, sua carne não levareis para fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. E isso aconteceu para se cumprir a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. No original grego, você vai ter essa estrutura aqui da Septuaginta, tá? Septuaginta. Ele diz, enokia mia brotesetai kaite uki exosete ectesokias ton creron exo kai Roston, o Sintrepsete, autu, né? Interessante que essa expressão aqui, ó, ela é bem parecida com essa expressão que aparece no texto de João 19, 36. É genetogat, né? Tautarina, regrafê, plorete. Estou indo, tá vendo? Ó? Estou indo, tá vendo? Estou, tá vendo? Estum, aí, Sintrepsestai, autu. Eu estou citando aqui o BGT, tá, gente? Aqui é o BGT que eu estou citando, tá? O BGT. E aqui também é o BGT, só que o BGT dentro da Septuaginta. Septuaginta, tá? O BGT é o texto grego padrão adotado na academia. Só que se você pegar o texto recebido tem essa construção aqui, ó. Tem esse mesmo verbo, mas tem essa construção aqui, ó. Interessante, né? Ela reproduz com muita fidelidade nesse sentido. Os verbos, eles são da mesma raiz, então essa é a mesma ideia. Então é como se João estivesse, de fato, pensando em Êxodo 12, 46. Notamos que a escrita do texto, inclusive na citação original, reproduz com imensa propriedade a intenção do autor do texto. Inclusive, nota-se que João intenciona manter a mesma estrutura do vocabulário para a passagem em tela, com o propósito teológico de indicar o texto como sendo uma passagem messiânica. É intencional. O que João está fazendo aqui é intencional. Ele está dizendo que aquele texto não é um mero texto. Ele não é um mero texto narrativo, descritivo. Ele é um texto que faz alusão a um evento maior, no caso, a crucificação do Messias, a crucificação do Redentor. Ok? Já no texto original hebraico, você vai ter exatamente a mesma estrutura, né? Como é colocado aqui no texto hebraico, você vai ter lá a mesma estrutura aqui, né? Ele vai colocar aqui na casa, né? Bebabaite, né? Aí ele coloca Erratan, né? Errandá, Iebekel, né? Ló. E aí ele termina colocando Ló de novo, né? Nenhum. Aí coloca Tisheredikov, né? Que é exatamente nenhum dos seus ossos será quebrado, né? Quebrado. Note-se que no texto original hebraico percebe-se uma ênfase de que os ossos do cordeiro não deveriam ser quebrados. Curioso é que a forma verbal empregada no texto hebraico é o cal, né, diz apenas ossos quebrados. Mas na tradução da Septuaginta, né, o verbo grego empregado, né, aqui esse verbo grego sintrepsete, ele empregado tem um sentido de esmagar. No Evangelho do Apóstolo João,
12:36, o termo empregado, também da mesma raiz, está vendo? Citrebetsestai, que tem o sentido de esmigalhar, esmagar, esfarelar. A ideia de ter, de fato, pedaços, né? Pedaços. E seus ossos não sofrerá nenhum esmagamento, não será esmagado, não será esmiuçado, não será fracionado. Essa é a ideia do texto. Notemos que o texto per si oferece uma expectativa de mensagem redentiva, revelando o caminho da unidade entre as alianças através do ensino messiânico, e não apenas como um cumprimento de uma profecia. A ideia é mostrar que há uma relação entre o Antigo e Novo Testamento, e naquele evento histórico e no mandamento histórico que é dado a Israel, também você tem um elemento no Novo Testamento referindo-se a uma pessoa, ao seu sofrimento e o seu momento da morte. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Até agora não, pastor. Ok, Tibério. Muito bem. O Cordeiro Pascal. Em Êxodo 12, presenciamos o quê? O ápice da narrativa das pragas do Egito. Graça e paz, pastor. Perdão pelo horário, viu? Estava organizando aqui a casa para receber a digníssima esposa amanhã, que ela recebe alta. Ah, que bênção do céu, graças a Deus, graças a Deus. Estivemos orando por ela. Muito bem, vamos lá. Então, em Êxodo 12, presenciamos o ápice da narrativa das pragas do Egito. Após 9 pragas devastadoras, Faraó ainda se recusa a libertar o povo israelita da escravidão. Deus, então, anuncia a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Deus decretou que todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos animais até os primogênitos próprios do próprio Faraó, seriam mortos. Então, você tem esse contexto. O contexto do Cordeiro Pascal não é um contexto... E é interessante quando você estuda isso, viu? Quando você começa a perceber que aquela narrativa ali não é uma mera narrativa, não é uma mera cerimônia, né, que as pessoas geralmente tratam, mas é algo muito mais amplo. O Cordeiro Pascal como um sacrifício substitutivo. E aqui é show de bola isso aqui. No centro da celebração da Páscoa, nós encontramos o Cordeiro Pascal. Deus instruiu Moisés a ordenar que cada família israelita escolhesse um cordeiro ou cabrito sem defeito, no 10º dia do primeiro mês. Êxodo 12, versículo 3. No crepúsculo do 14º dia, o animal deveria ser imolado e seu sangue aspergido nas ombreiras e vegas das portas das casas. Êxodos 12, de 7 a 11. Veja que coisa interessante. Esse ritual, à primeira vista, pode parecer estranho. No entanto, ele carregava um significado profundo e redentor. O cordeiro, animal puro e sem mancha, representava o povo de Israel. Sua morte simbolizava a vida humana, que seria poupada pela morte do animal substituto. O sangue aspergido nas portas funcionava como sinal para o anjo da morte, indicando que aquela casa estava protegida e que seus primogênitos não seriam feridos. Êxodo 12, 23. Agora eu quero dar uma pausa aqui para vocês refletirem comigo. Não está aqui no nosso script de aula, mas é um link que a gente precisa fazer. Quando você estuda, e a gente está estudando progressividade da revelação para entender revelação messiânica, ou profecia messiânica, por assim dizer, né? Lembra lá, quando Deus anuncia o proto-evangelho em Gênesis 3,15, lá em Gênesis 3, versículos 21 a 23, daquela passagem, você encontra a expulsão desse casal edênico do Éden. Eles são expulsos do Éden, mas para ser expulsos do Éden, eles recebem umas vestes de animal, de pele, né? Então você tem um animal morre para preservar a santidade e a vida do casal. O animal sempre é substitutivo. Ok? O animal é dado em lugar daquele que merece morrer. Nesse caso, o casal edênico merecia morrer. O processo da queda se deu nesse morrendo, certamente morrerás.
né, como está lá no texto original. Pois bem, você segue para frente e você encontra-se agora com Caim e Abel. Um cordeiro é oferecido por Abel em lugar de Abel, né? E esse processo é muito interessante. Alguém levantou a mão, pode falar? Foi eu, pastor, Roberval. Pode falar, Roberval. É interessante ser sabido, né? Ou saber que a tentativa frustrada do homem ali, quando tece aquelas roupas, né? Aquelas Sim, vestes ali, a folha de figueira. usando Pierre Cardin e Hugo Boss ali, eles perceberam que não adiantava muita coisa não, né? Não resolveu. Aí Deus teve que mostrar que tipo de roupa deve usar, qual é a roupa mais adequada. Isso tem implicações para os dias de hoje também, né? Tem um livro chamado Deus o Estilista, que vai tocar um pouco sobre isso, é bem interessante. Então, é interessante isso que o presbítero Roberval está trazendo para nós, que é importante a gente considerar, viu? Que é a questão de que as minhas vestes, e é interessante como o Novo Testamento vai fazer isso fantástico, como as vestes do Cordeiro cobrem minha nudez, né? Lá em Apocalipse é dito que bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Então, há muita coisa aqui ser colocada para nós, né? Então, você tem aí o cordeiro, que ele é imolado lá em Gênesis agora, e é agora em Gênesis ainda, depois da queda, o primeiro ato litúrgico, um cordeiro imolado para que o adorador fosse aceito. Importante, né? Abel ali, ele é aceito diante de Deus pela imolação que ele faz. Interessante como isso é importante para nós. Então, você vê todo o processo revelacional é exatamente isso. Quando você chega lá no caso próprio de Isaac, né? Como eu mencionei na aula passada, né? Isaac, o que ele é na narrativa de Gênesis 22? Isaac é a semente da mulher, tá? É o primogênito da promessa, tá? E como primogênito da promessa, ele precisa ser resgatado. Então, a figura do Redentor está na semente de Abraão, que é Isaac, do ponto de vista de que ele é o primogênito da promessa, mas o Redentor, naquele episódio, está na figura do Cordeiro, que está preso entre o arbusto. Ele é dado em resgate do primogênito. Né? Interessante isso, né? Fantástico. E aí você tem agora a figura desse cordeiro que é dado, seu sangue é aspergido, né, sobre as portas da casa do povo que crê na mensagem que o cordeiro comunica. Né? Vale ressaltar também que essa prática sacrificial não era nova para o povo hebreu. Desde a época de Abraão, Deus havia estabelecido o sistema sacrificial como meio de expiação pelos pecados e aproximação do homem com a divindade. O Cordeiro Pascal, no entanto, assume um caráter único ao se inserir em um contexto histórico específico, a libertação do Egito. Porque ele vai rememorar isso, né? Isso é interessante. Gente, isso é muito importante para a gente. A morte do animal não apenas expiava os pecados, mas também se tornava a chave para a redenção do povo da escravidão. Então, eu tenho dois eventos fantásticos aqui, né? Porque aponta lá para o Novo Testamento, porque no Novo Testamento, com a morte do Cristo na cruz, eu tenho não apenas o meu perdão, os meus pecados expiados, mas também eu tenho a libertação dos meus pecados. Eu não sou mais escravo do pecado. Há um livro muito bom que toca nesse tópico, embora não aborde isso de maneira como a gente está abordando aqui, ele aborda da esfera do aconselhamento, o livro do David Street, John David Street, Purificando o Coração da Idolatria Sexual. Né? Naquele livro, se você ainda não leu aquele livro, o livro é muito bom, inclusive é um livro que eu trabalho com aconselhamento quem vive viciado em pornografia,
Ele coloca uma coisa lá muito interessante, ele coloca lá um tema que é exatamente que aquele que é cristão, aquele que é crente, ele não deve ser escravo dos seus vícios, escravo dos seus pecados, porque ele é liberto pelo sangue do Cordeiro. Tá? Então, esse evento histórico aqui, você tem aqui a morte do animal, não apenas expiava os pecados, mas também se tornava a chave para a redenção do povo da escravidão. Ok? Alguma pergunta aqui, alguma colocação nesse aspecto aqui que a gente analisou Pastor, aqui? Pois essa não, meu irmão. questão da herança do povo de Israel sobre o sacrifício do carneiro ali, né? Não era algo novo. Sim, No livro do Gênesis, nós vemos que, se eu não estou enganado, Abraão faz 4 altares ao Senhor, ao decorrer da narrativa. E o altar implica sacrifício, né? sim, sim. Por isso que é errado você dizer hoje, o altar, porque altar implica sacrifício. Não existe mais altar porque Cristo, uma vez por todas, já se sacrificou em prol da igreja, né? É. Inclusive, tem um canto que a gente canta, né, na igreja, pelo menos aqui, a gente parou até de cantar ele, a gente cortou, né? Além do que, no culto público aqui na nossa igreja, nós cantamos apenas os salmos. Então, tem um cântico que diz o seguinte, que vai falar sobre deixar no teu altar as minhas coisas, alguma coisa assim. Ou quando você está orando, né? Você ora assim, Senhor, eu quero colocar no teu altar. São linguagens que a gente usa ainda, né? Templo, a gente usa muita linguagem de templo para a igreja, né? Templo, a gente usa a estrutura de altar para as nossas orações diante de Deus, né? E não é correto você seguir essa estrutura, né? Porque o altar, como você me colocou, já recebeu o sacrifício único, que é Jesus Cristo, né? Esse é um ponto interessante que a gente tem na teologia. Pode continuar, presbítero William. É só isso mesmo, pastor. Ok. Muito bem. Tem mais alguma colocação? Alguém quer fazer mais uma pergunta aqui sobre esse tópico aqui? Pastor, uma questãozinha aqui interessante. Pois não, presbítero. É que o animal que era morto, né, que era substitutivo à morte, né, ele não era perfeito, mas Deus ficava satisfeito, né? É um detalhe interessante. Do ponto de vista de perfeição, você se refere ao fato de ser uma criatura, né? Sim, sim, sim. Sim. Ao fato de ser uma criatura não é um animal perfeito, no fato de ser uma criatura, né? Mas para se apresentar tem que ser sem defeito, né? Então, Isso. a perfeição é, digamos assim, visível, né, presbítero Roberto? A Isso, correto. perfeição visível tinha que estar ali, mas sabendo que ele era imperfeito, do ponto de vista de que ele é uma criatura. A criatura não consegue expiar pecados. Né? Mas satisfazia temporariamente, né? E não é Deus apenas ficava temporariamente. satisfeito. Roberto, não é só temporariamente, Roberto. A satisfação, ela era plena. Plena no sentido de que, lembra lá, quando o estiver do Westminster, vai dizer que aquele sacrifício, aquele sistema, a gente viu isso na primeira aula, que aqueles sistemas, eles eram suficientes para comunicar a graça perdoadora ao que ofertava. Então, ele tinha que fazer repetitivamente, toda vez tinha, mas era suficiente para aquele período. Deu para entender Eu vi aqui, o né? Mauro Master, eu vi o Mauro Master falando no comentário do livro dele sobre, acho que é idolatria, não sei se é idolatria que ele fala isso. Não me recordo do que ele fala, mas ele acredita nessa perfeição que o senhor falou aí. Sim, sim. Era perfeito, né? Era um perfeito, sim. Porque um detalhe que a gente precisa aprender e guardar na nossa mente, que quando o crente do Antigo Testamento, ele olha para frente. Ele olha para a obra da cruz, tá? Ele olha para a obra da cruz. O crente do Novo Testamento, ele olha para trás. Ele olha para a obra já feita. O crente do Antigo Testamento olhava para a obra que iria ser feita. Nós olhamos para a obra que já foi feita. Isso é importante, né? A gente pensar. Então, ela é perfeita sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Ok? Ô, pastor, Pois não.
E justamente esse elemento da fé, né? Que vai justamente fazer com que essa graça repouse sobre o ofertante. Que ele Isso. cria no Messias prometido, né? Não é simplesmente uma crença no Cordeiro imolado, mas é uma crença justamente naquele que estava por vir, né? No descendente. Isso, exato, E é exato, isso que exato. torna eficaz essa graça na vida do Isso. ofertante. E aí, por isso que Pedro, quando ele vai escrever a sua carta, ele vai dizer assim: olha, não pensem que o sangue de bodes e animais são suficientes para perdoar. Ou como Paulo em Hebreus vai dizer também, né? Então, não é esse o caminho, né? Você não é o ritualismo, né? Não é o ritualismo. Né? O ritualismo sem a fé no Messias não serve para nada, não serve para nada. Né? Muito bem. O Cordeiro Pascal como símbolo da redenção e libertação. A Páscoa ela é marcada pelo sacrifício do Cordeiro Pascal. Transcendia o ato religioso, como o presbítero Willi colocou agora, em si, e se configurava como um poderoso símbolo da redenção e da libertação do povo israelita do cativeiro egípcio. A morte do primogênito, do faraó e de todos os primogênitos do Egito, em contraste com a proteção dos primogênitos israelitas, evidenciava o poder libertador de Deus e de sua supremacia sobre as divindades pagãs do Egito. Isso aqui a gente precisa sempre pensar. Quando as pragas elas acontecem lá no Egito, não é que Deus quer demonstrar meramente o seu poder. Não é isso. Mas Deus está atacando o politeísmo existente daquela época. Moisés, ele articula as ideias, quando ele escreve, de maneira teológica, tá? A teologia ele presente. Por isso que eu digo que os atos redentivos, e como foi colocado aqui, são revelacionais e são teológicos. A intenção é teológica. Quando eu prego Gênesis 1, estou lá em Gênesis 1, de maneira muito, muito apropriada, muito própria, nós temos o combate às divindades lá em Gênesis 1. Não vá pensar que Gênesis 1 é, primeiramente, um debate entre criacionismo e naturalismo. Não. O debate é entre a fé no Deus Yahvé, o Deus do pacto, e o politeísmo pagão do egípcio, que Israel passou quanto tempo no Egito? Mais de 400 anos no Egito, sob a influência pagã. E aí Moisés está recontando todo o processo histórico para mostrar como as coisas aconteceram, para, de maneira teológica, fazer digamos assim, a cura de Israel da idolatria, que vai ser digamos assim, a obra de toda a história redentiva, né? Exclusive nos profetas. Aqui é exatamente isso, essa supremacia de Deus sobre as divindades pagãs são retratadas em Êxodo 19, Êxodo 12, 29 a 30. Agora, a declaração da Páscoa, com seus elementos específicos, o cordeiro assado no fogo, o pão ázimo e as ervas amargas, conforme 12 de Êxodo, de 8 a 9, servia como um lembrete constante daquela noite de libertação. A primeira, e aqui é interessante, uma obra que é excelente, essa obra aqui, é a obra sobre o sistema sacrificial, né? Muito interessante, no Antigo Testamento, obra que não está em português, mas uma obra muito boa. A primeira característica notável, então, da celebração pascal é que ela era uma celebração noturna. E aí ele vai mencionar nessa citação que o Cristo, no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus, ele é sacrificado a partir da terceira hora. Né? E aí você vê a relação muito interessante. As famílias que se reuniam para contar a história da opressão do Egito, né? É a terceira hora, e é interessante porque diz que o céu ele ficou o quê? Escuro, virou noite, porque a Páscoa tem que ser feita à noite, né? A emulação do animal é feita à noite. Então, a primeira característica notável, então, é que da celebração pascal é que ela é uma celebração noturna. As famílias se reuniam para contar a história da opressão do Egito, da intervenção divina e da fuga precipitada. Essa é a ordenação que Deus diz, né? Vocês vão contar para os seus filhos o que isso significa. Quando ele perguntar, o que significa isto? Então, aqui é o processo pedagógico dos pais para os filhos. Era um momento de gratidão a Deus, de fortalecimento da identidade nacional, ou seja, o povo como povo de fato, e de esperança em um futuro livre. Eu assino uma revista chamada Revista Morachá. A Morachá é uma revista judaica.
E esse mês eles mandaram uma revista para mim sobre a Páscoa, né? O problema é que quando você lê a Moraxá ela não reproduz com muita, digamos assim, propriedade a Páscoa original, né? Ela tem muito ritual cabalístico presente lá. Mas é exatamente essa ideia aqui, né? Que eles colocam, a identidade nacional é muito, muito presente e da esperança de um futuro livre da escravidão. A Páscoa, portanto, não se limitava a um evento histórico do passado, mas se projetava como um símbolo profético da redenção futura. A promessa de Deus de libertar o seu povo da opressão e conduzi-lo à terra prometida ecoava na celebração pascal, alimentando a fé e a esperança dos israelitas em tempos difíceis. Muito bem. Chegamos no segundo tópico da nossa aula, que é profecia, Êxodo 12:46, uma profecia a respeito de Cristo. E aí eu vou dar a pausa nossa aqui, tá, gente? Vamos dar a nossa pausa de 10 minutos. E quando for 9h33, a gente volta para a nossa aula. Pode ser? Pode, pastor. Pode sim, pastor. Ok. Sem Ok, problema. então vou dar os 10 minutos aqui, 10 minutos. Deus abençoe. Amém.
Voltei aqui, gente. Estão por aí? Sim, pastor. Estou aqui, pastor. Ok. Muito Estou aqui, bem. pastor. Valeu, Roberval. Muito bem. Ok, vamos retomar nossa aula aqui. Estou por aqui também. Valeu, Levi. Deixa eu ver aqui, meu pai. O que é que eu tenho que ver aqui? Aqui, peraí. Muito bem. Compartilhar. Ecrã inteiro. Pronto. Muito bem, nós vamos trabalhar agora o texto de Êxodo 12, 46, uma profecia a respeito de Cristo. Veja, o texto nós já lemos, nós já conhecemos esse texto, mas a pergunta, ela é uma profecia a respeito do Messias, né? Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Sim, pastor. Sim, pastor. Muito bem. Estou, pastor. Ok. O apóstolo João viu nessa passagem uma profecia a respeito do sofrimento do Cristo, como sendo uma profecia que preconizava a sua morte. No capítulo 19 de seu evangelho, no verso 36, ele associa especificamente a passagem de Êxodo 12, 46, com o fato de as pernas de Jesus, eu coloquei pensa, mas as pernas de Jesus não ter sido esmagadas na crucificação. Hamilton, por exemplo, oferece-nos uma seguinte impressão. Gente, essa obra do Hamilton é o comentário dele de Êxodo, mas tem um comentário dele chamado Introdução, acho que é o Pentateuco, comentário do Pentateuco dele, publicado pela CPAD. Uma obra espetacular. Espetacular. É o manual do Pentateuco, pastor. Isso mesmo, o Manual do Pentateuco, é uma obra espetacular. Espetacular. É uma obra sine qua non, uma obra sem igual. Muito boa, o Manual do Pentateuco do Victor P. Hamilton, né? Uma obra muito boa mesmo. Essa obra aqui que eu estou citando é o comentário de Êxodo, publicado pela editora Cultura Cristã. Ele diz o seguinte, ó, a observação no fim do versículo 46, de que nenhum osso do animal deve ser quebrado, deve ser esse detalhe a que João se refere quando fala sobre o Cristo crucificado. Estas coisas aconteceram para que a Escritura fosse cumprida. Nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19, 36. É possível que o Salmo 34, 20, né, que diz, ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Também tem influenciado João, dado o uso da voz passiva no Salmo 34, 20, e em João capítulo 12, 19 e 36, a voz também é passiva. Entretanto, o Salmo 34 trata do poder de Deus, salvando e libertando os seus servos do trauma e da dor. Então, por que João usaria um texto de um salmo que celebra o livramento do justo de sua tribulação para aplicá-lo a Jesus, que está prestes a expirar? Curioso é o fato que Hamilton, né, sugere uma segunda referência provável a respeito da citação de João no seu evangelho, que se encontra no Salmo 34. Neste caso, ele entende como sendo alusões possíveis, não como uma profecia, mas como alusões messiânicas de um texto histórico e poético. Porém, ele mesmo reconhece a dificuldade nesta alusão, porque o texto do salmista fala a respeito da liberdade do servo fiel na sua dor, e não no momento próximo à sua morte. Então, veja, há outros eruditos que vão utilizar-se do Salmo 34, 20 como sendo salmo referencial, né, que João está usando como texto da justificação do Cristo ser o Cordeiro. Porém, o texto do Salmo 34, lembra lá,
as alusões. Se você for seguir os critérios que J.K. Bill levanta no seu manual do uso do Antigo e do Novo Testamento, interpretação e exegese, né, o manual de exegese dele, você seguir lá a metodologia que ele emprega, você sabe que as alusões, elas estão ligadas à intenção autoral primerva, ou seja, o texto de Êxodo 12, 46 precisa ter, mesmo sendo no campo periférico, um sentido comum, né? Não é o caso aqui, porque no Salmo 34, a inclinação da discussão lá está ligada à libertação da dor e do sofrimento que o salmista enfrenta. No caso da citação de João 19, 36, tem a ver de maneira particular, né, única, singular, com o relato da morte de um animal. Muito bem. E esse ponto que precisa ser pontuado. Alguma colocação aqui, gente, uma dúvida sobre vocês ouviram aqui? Veja, nessa discussão toda, a questão ainda persiste, né? Ou eu levanto a mão? Foi eu sem Pode querer, falar. pastor, perdão. É que eu não estava ali ouvindo. Ah, entendi. Tá bom. A questão persiste. O texto de Êxodo 12, 46, citado no Evangelho de João, capítulo 19, 36 e 37, é uma profecia messiânica? Observe mais uma vez o texto do evangelista. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez a escritura, né? Verão aquele que transpassaram. Observe a expressão para que se cumprisse a escritura, que é a fórmula comum para se identificar uma profecia direta do Antigo Testamento citada no Novo Testamento, não sendo uma mera alusão, mas sendo de fato compreendida como uma profecia de fato. Gregory Bill argumenta que nos bíblicos o termo cumprir se refere naturalmente ao cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, seja uma profecia textual, diretamente expressa por palavras de um profeta, seja uma profecia indireta, por meio de uma pessoa, um acontecimento, uma instituição futura de maior grandeza. Ou seja, este uso é tão comum no Novo Testamento que se pode observar, inclusive, dentro das obras dos próprios escritores bíblicos neotestamentários, como nós vemos em João 12, 37 a 41, quando ele faz citação, duas citações dentro de uma citação do oráculo profético, né, de Isaías. Então é interessante, ele faz uma declaração e ele usa o texto de Isaías para fundamentar, dizendo assim, olha, o que eu estou dizendo está profetizado em Isaías. Veja, nessa passagem que estamos discutindo, vemos que o apóstolo não faz, João, ele faz exatamente o mesmo, com o capítulo 19, 36 e 37. Ou seja, o evento pascal é interpretado como sendo o cumprimento de uma profecia veterotestamentária. Então, nesse sentido, deve-se aceitar que a passagem de Êxodo 12, 46 é uma profecia messiânica de natureza tipológica. Agora eu quero ressaltar uma coisa aqui, né? É de natureza tipológica porque a profecia messiânica, em essência, ela tende a ser tipológica. Ok? É importante você colocar isso, né? E quando você acha que a tipologia morreu nos estudos acadêmicos de teologia bíblica, não, a tipologia ela está bem viva, especialmente nas obras de D.A. Carson e Greg Bill, né? Então, esses dois eruditos do mundo acadêmico, o Bill, um presbiteriano, o Carson, um batista, eles dois, dialogando entre eles decidiram escrever sobre esta temática,
quando eles falam do uso do Antigo Testamento e do Novo Testamento, você pode perceber, lendo a obra, que o que permeia ele é o conceito ainda de tipologia. A tipologia, ela é uma referência. Eles não exageram na tipologia, graças a Deus, mas eles fazem muito isso e estabelecem algumas outras noções que a gente precisa dominar, né, como conhecimento do campo periférico, as alusões, as citações diretas e a abordagem tipológica, né? Então, a tipológica de cumprimento pleno e de cumprimento alusivo. É muito interessante você conhecer essa abordagem que eles levantam. Então, você vê que a profecia messiânica, nesse caso, ela é de natureza tipológica, ok? O cordeiro é colocado como um tipo e Cristo como antítipo, ok? Muito bem. Alguma dúvida aqui, alguma colocação sobre o que nós ouvimos nesse tópico? Não, pastor. Ok, vamos seguir aqui. Aqui agora chegamos no Cordeiro Pascal, a mensagem profética sobre Cristo. Chega-se agora, neste momento, a consideração de como o evento histórico do Cordeiro Pascal e da celebração da Páscoa assume caráter histórico, tipológico da pessoa e obra redentora de Jesus Cristo. Vale salientar que a morte tem um lugar específico no processo revelacional de Deus ao longo da história da redenção. Nos eventos catalisadores da libertação do povo de Deus no Egito, ecoa essa verdade significativamente, pois os 3 eventos nos quais a morte teve um papel importante são a morte dos primogênitos no Egito, interessante isso, a morte do Cordeiro Pascal e a morte dos perseguidores egípcios. Esse bloco da narrativa é muito interessante. Quem me fez perceber isso foi o Van Groningen, né? No seu livro Criação e Consumação, Criação e Consumação. Ele me fez perceber isso, ver isso, ele cita exatamente esses 3 eventos, né? Porque você vai ter lá a morte dos primogênitos, você tem a morte do cordeiro e depois a morte dos perseguidores lá no rio, no Mar Vermelho, né? É a este evento que o Novo Testamento faz menção em diversos textos da Escritura Sagrada. Nesse momento, analisar-se-á esses textos que apontam para o evento salvador preconizado pelo Cordeiro Pascal em toda a festa da Páscoa. Alexander, ele associa a celebração pascal à cerimônia da circuncisão, quando ele diz o seguinte: olha, as instruções de Deus a respeito da Páscoa, em Êxodo 12, 43 a 49, destacam a necessidade da circuncisão. Olha que coisa interessante, veja, ele pega a circuncisão e ele traz para próximo da Páscoa. Para você seria um contexto louco, né, falar de circuncisão aqui. Porque ele está preparando, né, ele está preparando o povo para receber a informação da Páscoa. E aí ele traz a circuncisão, porque é a promessa também da semente presente, né? Interessante isso. E aí ele assim, no cerne da aliança da circuncisão está a ideia de que as nações serão abençoadas através de um futuro descendente real de Abraão. Ora, se eu tenho a circuncisão como selo dessa promessa estabelecida por Deus a Abraão, se eu tenho essa promessa sendo elevada a um status de que a promessa de um descendente ela é real, então eu preciso entender como é a relação desse descendente, né? Uma vez que eu passei pelo drama da Akedah de Isaac, agora eu vou entrar no drama da redenção de um cordeiro que morre em resgate, né, da descendência de Abraão. Ok? Está entendendo aqui, né? Então, se eu tenho lá em Isaac um cordeiro que morre, né, ou um cabrito que morre, por isso que a Páscoa lá, ou um cabrito ou um cordeiro, né, que morre no evento de Gênesis 22, ele usa isso como o cordeiro ou o cabrito como substituto, como resgatador do primogênito. Lembra lá, Deus pediu todo o primogênito quando instituía a sua aliança, mas o filho do homem
filho do homem, ele é resgatado por um outro. Né? Então, você que lê o Antigo Testamento e gosta de ler o Antigo Testamento, você vai ver no Antigo Testamento essa nota perene da Escritura, né? Você vai ver lá o primeiro filho sendo resgatado através de um cordeiro que morre. Né? A linguagem de primeiro filho está em Israel também. Lembra lá, né? Israel é o meu primogênito. Né? Por quê? Porque ele foi resgatado no cordeiro da Páscoa. Fantástico isso. Agora, veja bem. E aqui, você precisa perceber isso aqui de maneira muito interessante. Desde o início, a circuncisão não é dada como uma marca de etnia. Esse é o problema dos que não conseguem chegar às instituições veterotestamentárias quando elas são substituídas no Novo Testamento. Né? Eu falo na circuncisão especificamente, que ela é substituída pelo batismo. Né? Então, não, a circuncisão só acontecia como um símbolo de uma etnia, é um povo, não. Porque quando você argumenta dessa maneira, você anula o princípio do Novo Testamento do batismo de infantes, né? E aqui não. Aqui você percebe de maneira muito clara que ela não é uma marca distintiva de etnia, mas é um sinal que aponta para o futuro, de como a aliança de Deus com os patriarcas será plenamente estabelecida através de Jesus Cristo. E aí ele cita Gálatas, capítulo 3, versículos de 8 a 18. Que é aquela discussão lá do descendente, da sua descendente, né? Então, é fantástico aquele texto que Paulo levanta, e o Alexander, ele traz esse texto à memória, quando discute o estabelecimento da aliança através de Cristo, olhando para o cordeiro pascal. Alguém levantou a mão? Pode falar. Pastor, essa questão da circuncisão como não algo da etnia, olhando justamente para a promessa abraâmica, e até puxando um gancho da aula passada, da partícula lá, em ti será o bendito, todas as famílias da terra, né? Uhum. Ali no livro do Gênesis, nós temos um exemplo, né, de que vai nos mostrar que não é uma questão étnica, né? Que é a questão dos siquemitas, né? O povo de Siquém ali, que Sim. Jacó faz uma aliança e os filhos dele vão lá e matam, né? Isso. Mas aí fica claro ali, já desde o princípio, que não é uma questão simplesmente étnica, né? Mas Isso. aponta já justamente, até mesmo, ali temos ali uma espécie de vislumbre daquilo que vai acontecer no futuro, né? A bênção de Abraão sobre todas as nações, né? Das nações. O fato de você entender a circuncisão como essa bênção, porque para uma pessoa entrar e participar da Páscoa, tem que ter o quê? Circuncidado. No Novo Testamento, uma pessoa para fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, tem que ser batizado. A bênção do Senhor a todas as nações através da descendência abraâmica. Quem é descendente de Abraão? O da etnia? Não, o da fé. Paulo vai dizer isso, né? Vai dizer isso lá em Romanos, né? Vai dizer isso lá em Gálatas. Então, a gente precisa olhar a Escritura como um todo, né? Essa é a vantagem de você estudar a teologia bíblica com coerência, né? E a vantagem de você estudar a profecia messiânica dentro desse viés, né? Você não deixa as coisas soltas, né? As coisas não podem ficar soltas. Elas têm que estar ligadas. A Escritura, ela é única, né? Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente acabou de falar? Ok, vamos seguir aqui. A ligação da Páscoa com a circuncisão lembra os israelitas que a sua salvação divina da escravidão no Egito depende da aliança de Deus com os patriarcas. Esta ligação entre a circuncisão e a Páscoa também pode lançar luz sobre a passagem enigmática que envolve Moisés, lá em Êxodo, capítulo 4, versículos 25 a 26. Vocês lembram dessa passagem, né? Passagem muito interessante. É a passagem que quando Moisés está indo para o Egito, no meio do caminho, um anjo do Senhor decide matá-lo. Matar quem, né? É uma discussão que tem na academia. Inclusive, eu, o pastor Ivanildo, a gente uma vez gravou uma aula sobre isso, mas acabou não sendo divulgada e acabamos perdendo essa aula, que é a ideia de que a quem se refere, quem o anjo quis matar, será Gerson, o filho de Moisés, ou será o próprio Moisés. Né? Interessante essa passagem.
A breve declaração em Êxodo 12, 46, sobre não quebrar o osso do cordeiro ou bode sacrificial, é posteriormente retomada pelo apóstolo João, quando ele descreve a crucificação de Jesus, lá em João 19, 36. Isso faz parte de uma tipologia muito mais ampla do Evangelho de João, que associa a Jesus a um novo êxodo. Olha que coisa interessante. Jesus a um novo êxodo. A nota final de Alexander, ela é significativa. Ele diz que a morte de Cristo é um novo êxodo, pela instrumentalização tipológica estabelecida por João no Evangelho. A libertação do povo é garantia da morte do Cordeiro Pascal. Assim, de igual modo, a garantia da certeza da libertação do pecado é na morte do Cordeiro de Deus. Aqui eu quero chamar a sua atenção quando eu falo aqui, quando eu cito aqui, de maneira muito própria, a palavra de Alexander no finalzinho, né? Se a morte não... Veja que coisa interessante, né? Assim como nós temos na história da redenção, quando nós vimos na aula passada, quando os diversos Gênesis aparecem na história da redenção, né? O caso de Adão, Gênesis, né? Depois o caso de Abraão, Gênesis, e depois o caso de Noé, novo Gênesis, né? É interessante isso, né? E aqui você tem agora um novo êxodo, né? Ou seja, a ideia do êxodo é você sair como liberto. Cristo na cruz, ele vem como Cordeiro de Deus e te dá a certeza da liberdade perdoadora de Deus. Então, a garantia e a certeza da libertação do pecado é na morte do Cordeiro de Deus. A celebração da Páscoa como evento significativo, pois sempre apontou para algo maior. Síntema, naquele livro Encontrei Jesus numa Festa de Israel, nos lembra que no limiar da libertação, Deus envolvia seu povo numa história de muito maior. Ele continua. Dias antes, havia se apresentado a eles com uma demonstração magnífica de poder ao destruir os deuses egípcios. Ele está falando lá das pragas, né? Nesse momento, Israel havia de se tornar muito mais do que um observador imparcial, pois a Páscoa também significa vida e morte. Se os israelitas confiassem de fato em Yahvé, viveriam pelo sangue do Cordeiro. Se duvidassem e não marcassem as portas com sangue, o seu primogênito seria morto com os primogênitos, né, lá do Egito. Então, veja bem, o Sitman lembra exatamente isso, né, que agora Israel não deve apenas observar os eventos, agora deve participar da história, que era a questão da vida e da morte. Se você confiasse no Senhor Yahvé, você viveria pelo sangue do Cordeiro. Se duvidasse e não marcasse as portas com sangue, o seu primogênito seria morto junto com os outros primogênitos. Aqui eu tenho a doutrina da eleição, você notou? Você também tem aqui a doutrina da expiação limitada, você notou também? Muito interessante como isso se desenvolve na história da redenção. E agora vamos considerar os textos e trabalham esses conceitos. Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta aqui sobre o que nós falamos, gente? Não, pastor. Não, senhor, pastor. Ok. João, capítulo 1, versículo 29. Alguém, por favor, leia esse texto. João o quê, pastor? 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Veja, eis o Cordeiro de Deus. Os textos das Escrituras não testamentárias consistem em uma reverberação do ensino veterotestamentário a respeito do Cordeiro Pascal. O dito de João, o Batista, fato registrado pelo Evangelho de João,
revela a concepção encarnada nas profecias messiânicas. Ele diz que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao ler esta mensagem, muitos não associam com o tema do Cordeiro Pascal, imolado na Páscoa, mas como figura do servo sofredor de Isaías 57, verso 7, 53, verso 7. O que diz Isaías 53, verso 7? Você pode ler? Alguém pode ler esse texto? Isaías 57, 53, verso 7. Alguém achou? Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Olha que coisa interessante você tem aqui, né? Aqueles que sustentam que a passagem de João 29 se refere a essa passagem de Isaías 53, verso 7. Em contrapartida, o Sitman diz que essa declaração são palavras emprestadas da imagem da festa da Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus. A imagem ela é emprestada da Páscoa. Isso porque a linguagem do sacrifício substitutivo, né, substitutiva, é clara na declaração de João. A expressão significa que o Cordeiro de Deus realmente remove o pecado em vez de meramente fazê-lo potencialmente. Esse texto aponta para o sacrifício de substituição, onde o pecado... Peraí, deixa eu botar aqui, gente. Onde o pecado, né? Onde o pecado do povo de Deus é imputado sobre o Cordeiro. Então, por exemplo, aqui nós temos exatamente a declaração, esse Cordeiro de Deus implica que a imagem da Páscoa está presente na declaração de João, onde, de fato, na substituição do animal, indica que o povo de Deus ele tem o seu pecado imputado ao Cordeiro. Essa é a ideia. Agora, novamente, voltamos nossa atenção para João 19, 36. O Cordeiro Pascal e o cumprimento messiânico. Conforme já dito, o texto é uma profecia messiânica qualificada com tônica tipológica. É necessário compreender que a refeição pascal inseria o participante no contexto da comunhão redentiva com o Senhor. Walter Kaiser nos lembra o seguinte: nenhum homem pode participar dessa refeição, a menos que seja circuncidado e, portanto, membro da comunidade da fé. Versículo 44. No entanto, observe o requisito em Gênesis 17, versos de 13 a 14, para fazer parte da comunidade hebraica, que é, no caso, a circuncisão. Isso exclui residentes temporários, trabalhadores contratados, estrangeiros e todos os estrangeiros. Além disso, cada cordeiro deve permanecer na mesma casa, conforme está implícito nos versículos de 3 a 10 de Êxodo 12. Suas partes não devem ser divididas e comidas em casas separadas. Serve de base para uma refeição de confraternização, mas também enfatizando a união e a alegria dos participantes. Além disso, nenhum osso do Cordeiro Pascal deve ser quebrado. E aí ele cita lá, Salmo 34, verso 20, João 19, de 33 a 36, para o mesmo ensino sobre Antítipo, está lá presente. Esta é a Páscoa do Senhor, ou seja, é o Pessar Le Yavé, né? Pessar Le Yavé. E não a mesa de Israel. Portanto, a mesma exigência é feita a todos, sejam nativos ou estrangeiros. Ou seja, pela mesa não ser algo exclusivo de Israel, mas é algo que era para ser expandido para todas as pessoas através de todos os ritos prévios que nós colocamos, circuncisão e outras coisas mais, para que a pessoa possa participar. O contexto da passagem compreende os versículos 31 a 37, onde João mostra a ação de cada personagem envolvido na cena da crucificação do Filho de Deus. Veja bem, o versículo 31, a solicitação pelo corpo do Cristo. Há todo o drama para se saber se o Messias estava realmente morto. Os soldados quebraram as pernas dos que estavam ao lado de Cristo. E aí você já pensou o que é essa prática? Essa prática brutal, conhecida como
crucifragium. Ela era usada como meio de apressar a morte. Era visto como algo piedoso, né? Ela envolvia a quebra das pernas das vítimas com a grande marreta. Você pegava uma grande marreta e quebrava aquelas pernas. Os soldados fizeram isto com os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus, versículo 32. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, lhe quebraram as pernas, versículo 33. João registra aqui o cumprimento das Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Versículo 36, e Êxodo 12, 46, e Números 9, 12. Jesus foi o sacrifício perfeito, tanto na morte quanto na vida. Então, você vê aqui toda a estrutura. As leituras cristãs do Antigo Testamento possuem um peso significativo para a profecia messiânica, quando são estudadas como um todo orgânico da revelação divina, como nesse caso desse texto. Pois, quando João diz que os soldados não quebraram as pernas de Jesus para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado, João 19, 36, ele não cita uma profecia que teria descrito antecipadamente a morte de Jesus. Veja, é interessante porque ele não vai citar uma profecia propriamente ligada ao evento messiânico, mas ele cita uma profecia ligada a um evento comemorativo, uma festa e uma ordenança. Mas ele aplica a Jesus aquilo que o livro de Êxodo prescreve sobre a imolação de um cordeiro pascal. Êxodo 12, 46. É isso que ele está fazendo. João está pegando aquela declaração histórica instrutiva, de tônica negativa, e ele aplica a pessoa de Jesus Cristo, sugerindo que o próprio Jesus é o cordeiro. Né? Isso é um ponto crucial para a gente. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Alguma dúvida aqui nesse tópico aqui? Alguém tem alguma colocação? Não, pastor. Quanto a mim, estou tranquilo, pastor. Ok. Vamos chegar aqui na parte final. Aqui. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Alguém lê, por favor? 1 Coríntios 5, 7. Alguém achou? 1 Coríntios 5, 7. Isso. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Muito bem. Veja, a última passagem que reverbera, por assim dizer, o evento do Cordeiro Pascal, é exatamente essa passagem de 1 Coríntios. A passagem inteira está no contexto da aplicação de uma disciplina, vocês conhecem, né? Onde um membro da igreja cometeu o pecado de profunda imoralidade, deitou com sua madrasta. E toda a passagem lida com o problema do pecado que precisa ser resolvido. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo se refere a Jesus Cristo como a nossa Páscoa e o Cordeiro Pascal. Essa comparação intrigante conecta o Novo Testamento com o Antigo Testamento, revelando a profunda relação entre Cristo e a Páscoa judaica. Para compreendermos plenamente essa conexão, é necessário analisarmos os eventos narrados em Êxodo 12, onde a Páscoa foi instituída, e compará-los com o significado do sacrifício de Cristo. Veja, no livro de Êxodo, Deus ordena ao povo israelita que celebre a Páscoa como um memorial de sua libertação. Então, primeiro aspecto, a Páscoa é um memorial da libertação. Depois ele fala da centralidade da celebração, gira em torno do sacrifício de um cordeiro macho e sem defeito, cujo sangue deveria ser passado nas vergas e nos umbrais das portas de cada casa dos israelitas. Essa marcação como sangue serviria como proteção contra o anjo da morte, que passaria pela terra, matando os primogênitos dos egípcios. Então, é como se fosse digamos assim, o propiciatório, né? O aplacamento da ira divina, né? Então, aquele sangue, quando ele via aquele sangue, ele passaria por aquela casa
passaria por cima da casa, ignoraria aquela casa para ir atrás da casa que não creu na mensagem proclamada. Veja, em 1 Coríntios 5,7, Paulo declara: pois também Cristo, nosso Pascal, foi sacrificado. Essa afirmação conecta Jesus com o Cordeiro Pascal da Páscoa judaica, identificando como o sacrifício definitivo que libertaria a humanidade do pecado e da morte. Ao compararmos 1 Coríntios 5,7 com Êxodo 12, podemos identificar os seguintes elementos que estabelecem a relação entre Cristo e o Cordeiro Pascal. Primeiro, o sacrifício. E aqui é interessante porque tanto o Cordeiro Pascal quanto o Cristo foram sacrificados. O Cordeiro Pascal era morto para proteger os israelitas da morte, enquanto Cristo se entregou à morte da cruz para salvar a humanidade do pecado e da morte eterna. Então você tem aí o primeiro elemento paralelo é o sacrifício. O segundo é a inocência. O Cordeiro Pascal deveria ser sem defeito, simbolizava a pureza e a inocência. Jesus também era sem pecado, tornando um sacrifício perfeito para remover os pecados da humanidade. Alguém levantou a mão, pode falar. Ô, pastor, essa questão aí de 1 Coríntios 5,7, o entendimento da Páscoa, né? Sobre a questão do sacrifício da inocência, no caso, a remoção dos pecados. Sim. E da questão de pertencer ao povo da aliança, né? Conforme no ponto anterior. Eu me lembro lá de Josué capítulo 5, né? Quando o povo atravessa o Jordão, Sim. e é necessário que eles se circuncidem, e Isso. somente após a circuncisão é que o povo comemora a Páscoa, né? Mas é interessante porque antes deles comemorarem a Páscoa, Deus diz que vai retirar agora o opróbrio do Egito, né, do povo. É justamente essa questão da purificação, né? Como... Exato. Você está aí, Willy? Eu acho que cortou aí. Estou aqui, foi isso mesmo. Ok. É exatamente isso, Willy. A gente tem, dentro desse contexto, né, muito amplo, quando Josué ele cruza ali o rio, ele recebe essa orientação divina para que o povo seja circuncidado. O povo saiu do cativeiro, o povo está agora numa nova terra, muitos estavam abandonando as instituições, né? Eles não, vocês têm que ser circuncidados, porque aquilo que é a vergonha do Egito está entre vocês. O que é a vergonha do Egito? Não viver como cristão, pagão e tudo mais que representava isso. Então, é exatamente isso. Essa inocência ela é colocada como um padrão para que você possa ter a justiça de alguém e não a sua própria justiça, né? Muito bem. A proteção. O sangue do Cordeiro Pascal protegia os israelitas da morte. O sangue de Cristo derramado na cruz nos protege da condenação do pecado e nos concede a vida eterna. Nos leva aí para o conceito de liberdade. Então, a Páscoa celebrava também a liberdade do povo israelita da escravidão no Egito. A morte e a ressurreição de Cristo nos libertam da escravidão do pecado e que nos concedem a libertação verdadeira. Então, esses três elementos, eles são importantes aqui: inocência, proteção e liberdade. O cordeiro, sem defeito, é entregue para que a minha inocência seja, de fato, apresentada pura diante de Deus. O sangue nos protege da morte certa, porque é Cristo quem nos protege da morte eterna. E liberdade. A Páscoa também celebra a libertação do povo israelita da escravidão do Egito. Ou seja, essa morte e a ressurreição de Cristo nos libertam da escravidão do pecado e nos concedem a liberdade verdadeira. Diante disso, eu quero concluir a nossa aula de hoje colocando alguns pontos para nós. Né? Primeiro, a comparação entre o Cordeiro, 1 Coríntios 5,7, João 19,36 e Êxodo 12, revela a profundidade do plano de Deus para salvar a humanidade. O sacrifício de Jesus na cruz, simbolizado pelo Cordeiro Pascal, demonstra o seu amor infinito, sua misericórdia por nós. Ao crermos que Jesus e aceitarmos o seu sacrifício, somos libertos do pecado e da morte, recebendo a vida eterna em sua presença. É importante reconhecer
que a Páscoa judaica era um tipo de sombra do que seria realizado por Cristo. O sacrifício do Novo Testamento cumpre e completa o significado da Páscoa do Antigo Testamento. Ele cumpre e completa, porque ele expande essa ideia, né? A comparação entre Cristo e o Cordeiro Pascal também destaca a importância do sangue de Cristo para a nossa redenção. Sua morte na cruz e o derramamento do seu sangue tornaram possível a expiação dos nossos pecados e a reconciliação com o nosso Deus. A celebração da Páscoa cristã, que comemora a ressurreição de Cristo, nos lembra da vitória final sobre a morte e o triunfo da vida eterna em Cristo Jesus. Lembrando, a celebração dessa Páscoa acontece todos os domingos. Todos os domingos é dia de Páscoa na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Ok, voltamos aqui. Gente, alguma dúvida sobre o que vocês ouviram? Alguma pergunta? Alguma colocação? Não, pastor. Claro. Não, pastor. Ficou claro, não foi? Pois bem, gente, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje. Semana que vem nós estaremos aí com a nossa próxima aula. Deixa eu só ver aqui a questão aqui na semana que vem. Semana que vem é quanto, gente? É 30. Semana que vem é 30, né? Pronto, então temos mais uma aula 30. Lembrando para vocês que eu coloquei o trabalho para o dia 7, né? 7, né? Isso, o trabalho? Isso, de hoje a 15. De hoje a 15. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho? Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho? Não, pastor. Ok, o Alexandre levantou a mão. Fala, Alexandre. Pastor, o senhor disse que poderia escrever ele e mandar foto, não foi para o senhor? Sim, pode sim. Tá certo. Tá ok, então. Quem tiver dificuldade, se tiver alguma dificuldade de não ter acesso a computador, pode fazer isso, tá? Então, você escreve e tira foto e me manda, ok? Lembrando, o trabalho em equipe vai ser seu nome, o nome da equipe lá presente, tá? O trabalho individual é seu nome e tudo tranquilo em relação ao trabalho. Então, você faz o trabalho e mande no e-mail que eu deixei lá no nosso grupo, tá bom? Pois bem, é isso. Deus abençoe. Nos vemos na nossa próxima aula de hoje. Amém, pastor. Um abraço. Deus abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe. Boa noite. Roberto, Deus abençoe. Amém, Xan. Valeu. Ô, pastor, só uma dúvida. O trabalho em equipe ele tem que ser apresentado, não é isso? Não, ele não vai ser apresentado, porque a gente acaba criando critérios diferentes. Eu não quero fazer isso, né? Não vou criar critérios Os diferentes. dois, o individual em equipe vai ser digitado e envia para o senhor. Tanto um quanto o outro. Eu gostaria que fosse apresentado, mas como houve essa questão de que alguns eles moram longe e têm a Certo. dificuldade de se reunir e fazer trabalho em equipe, então eu decidi fazer isso, porque não seria justo avaliar vocês que fossem fazer em equipe e os outros avaliar de outra maneira. O critério tem que ser o mesmo para tanto em equipe quanto individual. Tá certo. Então, só equipe individual, digitar e envia para o senhor. Isso, exato. Tranquilo. Tá Bom, certo. um abraço, Deus abençoe.